Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Esta é a lição de número 43, pronomes correlativos. Se você chegou a este vídeo e não viu os outros, veja aí a nossa playlist com as lições desde a primeira. Vamos juntos estudar latim. Vamos então a esta curta lição aqui, com apenas dois itens, né? O número 221 e 222. Os pronomes correlativos. Dos pronomes que vimos nas lições anteriores, há vários que têm correlação entre si, isto é, correspondem-se quanto à forma ou quanto ao sentido. É o que se passa com, por exemplo, em português, né? Tal e qual, tanto e quanto, e etc. Tais pronomes chamam-se, por isso, correlativos. Temos aí alguns exemplos em latim. Talis qualis, tantos quantos, tantulus quantulus, tot quot, is, ou também pode ser hic, iste, ille, e qui. O número 222 diz: a correlação pode existir entre um demonstrativo e um interrogativo, entre um demonstrativo e um relativo, etc. Não encontra o aluno dificuldade em perceber tal correlação e, ainda que não a perceba, empregará certos os correlativos, uma vez que tenha cuidado com a análise dos termos. Então, atenção! Não é necessário, portanto, decorar tábuas e quadros de correlativos. O que é importante é observar o seguinte: os correlativos pertencem geralmente a orações diferentes, ou seja, o segundo pertence a outra oração, né? O primeiro a uma e o segundo a outra. E, portanto, pode ter função sintática diferente do primeiro. Por exemplo, em português temos aqui uma frase de exemplo. No período: é coisa justa dar descanso àqueles que trabalham. Há duas orações. Na primeira entra aqueles, na segunda entra que. Pronomes que têm correlação, tanto em português quanto em latim. Em latim vai ficar is e qui. A função sintática desses pronomes é a mesma? Evidentemente, não. Aqueles ou aos é o objeto indireto, ou seja, em latim chamamos de dativo da primeira oração. E a palavra que é sujeito, ou seja, nominativo da segunda oração. A tradução latina é Justum est requiem donare eis qui laborant. Temos aqui alguns outros exemplos. Beati sunt ii qui laborant. Então, o i é nominativo plural masculino. Então, ficaria, né, na tradução: felizes são aqueles, e aí o qui laborant tem um nominativo que é o qui, que trabalham. Depois, beati sunt ii, nominativo plural masculino, ou seja, felizes são aqueles, ou bem-aventurados são aqueles, quos premiavi. Quos é acusativo plural masculino. Eu não consegui encontrar. Se alguém encontrar, por favor, coloque aí nos comentários o significado da palavra premiavi. Não sei se há algum erro de digitação, algum erro no livro, né? Mas por ser acusativo, então talvez poderia ser aqueles que eu dou um prêmio, que eu premio, alguma coisa assim.
Então, se você encontrou, por favor, me ajude aí a desvendar este mistério. Eu perguntei também em alguns grupos de pessoas que estudam latim, mas até agora não recebi uma resposta, apesar de ter pesquisado muito. A próxima diz: Beati sunt i, quibus obtemperamus. O i aqui é nominativo plural masculino, né? Então, felizes são aqueles. Quibus obtemperamus, aqui é dativo, então a quem obedecemos. Certo? Em resumo, a correlação é meramente de ideia ou de forma. A função sintática, ou seja, o caso, o gênero e o número de um correlativo podem até ser diferentes do caso, do gênero e do número de outro. Vejamos aqui este outro exemplo. Qualescunque summi viri sunt, talem civitatem habemus. Que significa: quais grandes homens existem, tal governo temos. Qualescunque é nominativo plural masculino e talem é acusativo singular feminino, porque são diferentes ali o gênero e o número e etc. Né? E também o caso, como vocês viram ali. Né? O primeiro está no nominativo, no caso nominativo, no número plural e no gênero masculino. O segundo está no acusativo singular e feminino. Nota: o antecedente is a miúdo se elide do mesmo caso que o relativo qui, ou quando facilmente subentendido, aquele que se alegra com a desgraça alheia, breve deplorará a sua. Mox suam deplorabit qui aliena calamitate gaudet. Quero o que Deus quer, volo pod Deus vult. Muito obrigado e até o próximo vídeo.